Quem achar pode ler para nós os versículos 31 e 32 do capítulo de número 5 de Mateus. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Amém. Então, vamos fazer como sempre fazemos, né? Fazer a leitura do texto e aí, à medida que formos lendo, nós iremos comentando. A terceira ilustração de Jesus, que retrata como Deus intenta que a lei seja obedecida, diz respeito ao divórcio, ou mais precisamente, à fidelidade no casamento, né? A Bíblia, ela fala de uma maneira muito clara para nós a importância do relacionamento matrimonial e, obviamente, sobre a lisura na relação entre marido e mulher, né? Por exemplo, Hebreus capítulo 13, versículo 4, ele diz para nós que é digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Versículos 3 e 4 do capítulo 13 de Hebreus, nós encontramos também esse cuidado e a expressão de como deveria ser a relação matrimonial, uma relação sem nódoa, né? A palavra mácula no original tem a ver com nódoa, ou seja, não pode ter e não deve ter mancha, né? E eu costumo dizer, já contei aqui muitas vezes, que uma certa ocasião eu saí com uma roupa novinha para ir a uma festa, e de um amigo meu, aniversário de um amigo meu, e passei debaixo de uma marquise, não percebi, e caiu um líquido na minha roupa. Pensei eu que fosse água, né? E mais à frente um pouquinho, depois de um certo tempo, eu olhei e não era água, eu estava com a roupa completamente manchada e era uma roupa nova que eu havia comprado especialmente para usar naquela ocasião. Então, ficou aquela marca, ficou aquela mancha e uma mancha que não tinha como nós removermos. Deveria ser água sanitária ou alguma coisa parecida. E aí aquela roupa ficou de uma forma que eu não podia mais utilizar. O casamento precisa ser um casamento de vida bonita, de relação bonita e sem mácula. E aí o texto vai nos dizer ainda: confesso que não tenho muita vontade de falar sobre esses versículos, porque o divórcio é um assunto muito controverso e complexo. E a sensação dele foi a mesma sensação que eu tive na hora em que eu estava estudando esse texto. A sensação de falar: poxa, que assunto delicado, que assunto difícil para nós abordarmos, ainda mais em dias como os nossos, né? E ele era solteiro. E o John Stott solteiro. Também é um assunto que afeta profundamente as emoções humanas. Não dá para dizer que as pessoas não carregam em si dores, sofrimentos, em razão de um casamento desfeito. Não importa nem o motivo que ensejou o divórcio, mas sempre a gente fica ferido, machucado. Não é uma coisa fácil para ninguém, né? Um grande juiz há pouco tempo falou na internet, embora sendo um grande líder, né, no nosso país, um homem muito inteligente, ele falando da dificuldade vivenciada por ele, porque ele também enfrentou um divórcio e a dor profunda que acarreta a alma humana. Quase não há infelicidade tão dolorosa quanto a infelicidade de um casamento infeliz. E quase não há tragédia tão grande quanto a deterioração do relacionamento que Deus intentou para que tivesse amor e realização em um não relacionamento de amargura e desespero. Ou seja, o relacionamento, quando ele vai se prejudicando, se fragmentando, o casal vai se distanciando, a gente percebe que as dores já estão acontecendo, os problemas estão surgindo e é muito doloroso, porque a intenção de Deus com o casamento é que nós pudéssemos ter o quê? Uma vida bonita, pudéssemos nos complementar, nos ajudar mutuamente diante da caminhada da vida, né? Inclusive os votos que nós fazemos no momento da cerimônia de casamento tem tudo a ver com isso, né?
Então há um desejo, há um voto de nós estarmos juntos nos momentos de alegria e de tristeza, nos momentos de abundância e também nos momentos de escassez, na saúde, na doença. Esses são os votos que nós fazemos. Eu acabei de receber um casal aqui na igreja, que eu vou celebrar o casamento deles agora no início de outubro. E a gente observa que esse é o desejo de todo ser humano. E eles devem partir para o matrimônio imbuídos desse propósito, né, de vivermos e de viverem uma vida bonita, uma vida abençoada, como nós também assim o desejamos. Apesar de acreditar que a solução de Deus, na maioria dos casos, não seja o divórcio, espero escrever com sensibilidade e compaixão. Eu percebo nas palavras de John Stott aqui que ele pensa assim como eu. Sempre há oportunidade em Deus de nós nos reconciliarmos, de nós acertarmos a nossa relação, do casal se perdoar e poder prosseguir. Esse é o desejo de Deus. Não é uma coisa muito fácil de acontecer, porque a gente vai se endurecendo, as mágoas vão surgindo, não é isso? Dentro dos relacionamentos, o diálogo se esvai e as pessoas daqui a pouco não encontram uma outra solução a não ser o divórcio. E ele fala que ele escreveria com muita sensibilidade e compaixão, porque ele sabe o quanto isso machuca, o quanto isso fere, o quanto isso marca a vida de uma pessoa. Meu desejo não é causar mais angústia ou dor a alguém. Ao mesmo tempo, estou convencido de que o ensino de Jesus sobre este assunto e todos os outros é bom para toda pessoa e bom para a sociedade. Ele está dizendo o seguinte, se isso está na Bíblia, né, e se a gente precisa, obviamente, falar sobre esse assunto, tocar nesse assunto, por mais que ele seja difícil, é importante nós enfrentarmos essa temática, né? E ele fala que a Bíblia tem instrução para uma família, para um casal, seja ele cristão, e também serve de referencial para aqueles que também não são cristãos. Então, isso vai desembocar, é certo, em algo benéfico para a sociedade, né? Então, é a instrução bíblica. Um fato que devemos ter em mente, à medida que avançamos nessa passagem, é que estes 2 versículos não representam tudo o que Jesus e os escritores do Novo Testamento ensinaram sobre o divórcio. Outra coisa importante frisar aqui. Às vezes nós criamos uma doutrina, um ensinamento, uma reflexão baseada apenas em poucos versículos. Para nós entendermos um assunto como esse, tão profundo e tão difícil, é necessário nós entendermos o todo da Bíblia, todo o contexto maior das Escrituras, para afirmar um pensamento, uma ideia, uma doutrina, um ensino. É assim que devemos proceder diante de uma temática tão trincada como essa temática aqui. Este é um resumo do que Jesus disse nessa ocasião, não a história como um todo. A opinião popular e o ensino religioso do primeiro século consideravam o divórcio de modo superficial. Jesus, em contrapartida, levou o divórcio muito a sério. Ele levou o divórcio a sério porque fez o mesmo em relação ao casamento. O casamento é algo muito sério, né? E, às vezes, pessoas muito maturas se casam sem entender as implicações de um relacionamento como esse. Eu, uma ocasião, andei com um taxista que ele me disse que ele gastou dinheiro altíssimo de um carro dele, vendeu um dos táxis que ele possuía e talvez, se eu não estou enganado, até mesmo uma autonomia para poder fazer a festa de casamento da sua filha. E, por incrível que pareça, a festa lindíssima, maravilhosa, mas o casamento da filha não durou um mês sequer. Nem um mês sequer. Um mês? E ele ficou profundamente triste com aquilo. Era algo que estava tão forte no seu coração que a gente conversando no táxi, ele acabou por relatar a mim o que tinha acontecido, sem eu ter perguntado nada, nem poderia imaginar. Ele entrou no assunto e falou da sua dor, da sua tristeza.
entendeu? Dela já acabou ali a bateria, ou o espaço, melhor dizendo, para ela continuar na gravação. Bom, ao que parece, a maioria dos rabinos partilhavam de uma visão do divórcio que permitia ao marido se divorciar gratuitamente da esposa a seu bel prazer. Então havia uma linha teológica na época, ele não está falando aqui sobre essas duas linhas, mas existia uma linha teológica na época que dizia que você podia se separar da sua mulher, da carta de divórcio, por qualquer motivo, até mesmo se a mulher não soubesse fazer uma comida bem feita. Era motivo para você poder divorciar-se daquela mulher. Olha que coisa tremendamente liberal, né? Não é naquela época, né? Dando uma prerrogativa ao homem de despedir a mulher por uma coisa tão, né, pequenina, né? Assim, mas que na época eles julgavam de suma importância dentro do relacionamento, né? E obviamente isso deveria ser usado, esse expediente, em todo instante que o sujeito não quisesse mais ficar com a mulher, ainda que ela cozinhasse bem, porque ele diria, para mim ela não cozinha bem. Quem vai dizer que ela cozinha bem se para ele ela não cozinha bem, não é verdade? Então isso era usado a seu bel prazer quando a situação era conveniente, quando era interessante. Eles tinham padrões diferentes do que constituía uma ofensa bastante séria para dar o divórcio, mas a maioria dos homens podia encontrar uma forma bastante fácil para se livrar do contrato matrimonial. Jesus, no entanto, viu o casamento como uma aliança e advertiu mulheres e homens casados que, como única exceção, o divórcio colocava um ex-marido e uma ex-mulher e seus subsequentes parceiros em uma união que não podia ser descrita como casamento, mas como adultério. Então, a maneira de Jesus enxergar o assunto era uma forma bem radical, né? A sua lei era uma lei muito mais forte, muito mais exigente do que a própria lei da sua época, até mesmo da ideia dos religiosos do seu tempo, né? Então toda a ênfase de Jesus na discussão com os líderes religiosos estava na instituição do casamento que Deus havia imaginado originalmente como um relacionamento exclusivo e permanente. Ou seja, o divórcio sempre foi para Deus uma exceção, porque ele criou foi um casamento, né? A ideia dele era essa parceria conjugal, né? Era essa família sendo construída. Então, uma relação que fosse uma relação de permanência. A gente vê nos escritos da lei a permissão para o divórcio, mas não porque Deus o quisesse, mas pela dureza do coração, né? Pela dureza do coração humano é que Deus acabava permitindo o próprio divórcio, não era algo que ele desejasse, né? Os líderes religiosos estavam preocupados com as razões do divórcio, enquanto Jesus se concentrava em estabelecer a natureza permanente do casamento. Jesus estava chamando seus seguidores a amarem e perdoarem uns aos outros e a serem pacificadores em todas as situações de conflito. Eu tenho que abordar o tema, mas não dar uma aula sobre relacionamentos, né? Apesar de ser pastor, todos nós somos aprendizes nesse quesito, né? Não tem ninguém aqui que seja fera nesse assunto, né? Mas uma das coisas que eu percebo aqui é que o que não pode faltar dentro do relacionamento é perdão. Deve ter uma abundância de perdão, deve ter uma postura copiosa de perdão, de amor, né? Dentro do casamento nós precisamos, para não chegar ao divórcio, que eu conheço muita gente boa que veio a se divorciar, né? Muita gente bacana que veio a se divorciar, muitos casais bonitos que eu conheci que vieram se divorciar. E aí a gente diz o seguinte, é importante que haja o quê? O diálogo, a conversa, que haja respeito mútuo e que com o passar dos tempos a gente não perca de maneira nenhuma a consideração pelo outro
e a poesia dentro da relação. Isso não pode acabar, porque isso mina o relacionamento e prejudica o casamento. Porque eu não sei, uma pergunta retórica aqui, eu não sei o que é pior. Se a gente que continua casada, vivendo uma vida extremamente infeliz, né? Gente que não se entende de jeito nenhum, alguns chegam até as vias da violência, não só verbal, mas até física, às vezes. Pessoas que às vezes não estão inteiras dentro do casamento, têm suas relações extraconjugais, e isso não acontece só fora da igreja evangélica, mas também dentro da igreja evangélica, para tristeza nossa, a gente tem que falar. E aqui ele diz ainda que nós precisamos de uma postura pacificadora, de verdade, dentro da relação. Porque parece que quando a gente conhece o outro, a gente tem um certo limite, não é assim? A gente conhecia há pouco tempo, então a gente tem um certo limite com o outro, um certo respeito. Mas com o passar do tempo, parece que esse respeito se esvai e a gente acaba tratando o outro de qualquer maneira, sem aquela consideração que anteriormente existia. E isso, obviamente, leva qualquer relacionamento ao fracasso, seja ele de amizade, seja ele de casamento. E ele diz mais para a gente: portanto, falando como um pastor cristão, toda vez que alguém pede para falar comigo sobre o divórcio, olha que coisa inteligente da parte de John Stott aqui, muito inteligente. Então, olha só, portanto, falando como pastor cristão, toda vez que alguém pede para falar comigo sobre o divórcio, eu me nego a conversar. Só falo sobre o divórcio com uma pessoa depois de ter falado com ela sobre casamento e reconciliação. Ou seja, o que ele está querendo dizer, pelo que eu pude compreender, é que só depois que se esgota toda a possibilidade do reencontro desses dois, né, do refazimento dessa relação, só depois que todas as instâncias são superadas, porque não tem outro jeito, são vencidas, são ultrapassadas, é que ele realmente vai abordar e atacar esse assunto tão complexo que é o divórcio. Porque sempre, enquanto for possível, a melhor ideia que se tem é tentar reconciliar o casal. A melhor coisa a se fazer é o casal viver junto outra vez. Nós conhecemos várias histórias de casamentos pela segunda vez, pela terceira vez, que até deram certo. Mas a probabilidade estatística é que um segundo casamento não dê certo, na sua maioria dos casos. É o que a gente aprende até mesmo pelas estatísticas. Obviamente, existem exceções, né? Existem minorias, mas que são consideradas também. Somente quando ela entendeu e aceitou a visão de Deus para o casamento e o chamado de Deus à reconciliação, é que se criou um possível contexto dentro do qual podemos, lamentavelmente, continuar a falar sobre o divórcio. Então, só depois que você realmente entendeu o que é o casamento, o valor, a importância, o significado do casamento, é que ele entende, John Stott, pela Bíblia também, que se pode conversar sobre a questão do divórcio, né? Eu lembro uma ocasião lá em São Gonçalo, depois do culto da manhã, com muita fome, chegou um casal para conversar comigo, doido para voltar para casa para comer, mas chegou um casal desesperado, dizendo que era a última porta que eles bateriam. Até comentei isso com o Sérgio esses dias. E eu atendi aquele casal, conversei com eles, orei com eles, cantei inclusive uma música para eles, né? Recitei aqui a letra de uma música para eles. E depois daquele momento todo, que eles chegaram ali muito chateados um com o outro, numa situação muito complexa, eu falei: eu vou orar por vocês. Depois de recitar a música, de conversar bastante, orei com eles, e depois da oração eu falei: será que agora dá para pelo menos, usei essa expressão, dá para pelo menos rolar um beijo, como dizem os jovens? E eles se beijaram de uma forma cinematográfica, só que de verdade, não era um beijo técnico. Então eu fiquei assim maravilhado de ver o que Deus fez naquele casal. E eles partiram dali numa alegria
tremenda, sabe? Precisava de alguém que ajudasse, que os ajudasse nesse processo difícil, que conversasse para que as barreiras fossem vencidas. Às vezes nós não conseguimos, dentro da relação, dentro do problema, encontrar a resposta melhor para o nosso dilema, para o nosso fracasso conjugal. Então, não é nada errado procurar um pastor, procurar um bom orientador, um terapeuta, alguém que nos ajude a ver a questão de fora. Porque, de repente, um casal pode se separar e depois de um certo tempo separado ou de separação, chegar à conclusão que foi a pior coisa que fez. Chegar à conclusão de que aquela pessoa, de fato, era a pessoa da sua vida, que a coisa mais feliz que ela teve foi aquela família que ela, por conta dos problemas, resolveu desfazer. E o que é pior, queridos, que nem sempre os divórcios acontecem porque alguém encontrou uma outra pessoa. Nem sempre os divórcios acontecem porque houve um adultério, como diz aqui o texto. Em muitos momentos, os divórcios acontecem porque um dos cônjuges, ou até os dois, resolveram se abandonar mutuamente, desistir um do outro, e isso mutuamente, né? Então, é lamentável que, às vezes, a ideia que vem à cabeça do cônjuge é aquela ideia: a solidão é melhor do que ele, a solidão é melhor do que ela. Isso é terrível, né? Quando a gente imagina que viver sozinho, ficar sozinho, sem ninguém, sem ajuda de ninguém, sem companheirismo, sem nada, é melhor do que ficar com a outra pessoa. Então, eu vou parar por aqui para a gente orar, mas ele aqui nos dá algumas pistas para reflexão, e dentre essas pistas que eu pude perceber é que a gente não pode tratar sobre casamento e divórcio de uma maneira abrupta, de uma maneira sem responsabilidade, sem ser criterioso. A gente precisa observar quais são as motivações que estão nos levando a buscar essa opção como a solução do nosso problema, né? E enquanto isso não acontece, se Deus quiser, não vai acontecer com ninguém, né? Esse é o nosso desejo, embora a gente saiba que acontece. O que se deve fazer é o casal buscar ajuda, buscar oração, buscar orientação pastoral, buscar terapia e, de alguma maneira, o casal buscar a companhia um do outro. Eu costumo dizer que quando as pessoas se casam, eu atendo muita gente com bastante tempo de casamento, eu tenho observado que as pessoas acabam elencando, ou até diria melhor, elegendo o outro, o companheiro, o cônjuge, como o responsável por todos os seus males, né? Quando na verdade não é assim, né? Nós temos a nossa própria responsabilidade em nossos fracassos e desventuras. Então todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade quando uma relação matrimonial venha naufragar. E o que de melhor nós podemos fazer é pedir a Deus, como o poeta fez, né? Naquela bela música do cancioneiro popular brasileiro, né? Que o poeta recebe uma letra, e a letra conta a história de um casal que se desencontrou no meio da caminhada. A música fala assim: se o teu choro já não toca meu bandolim, se a minha voz sufoca teu violão, se afrouxaram as cordas e assim desafina, fecha da cortina, vazio o salão. Se a gente nota que uma só nota já nos esgota, o show perde a razão. Ou seja, tudo aquilo que era para ser maravilhoso, ser bonito, ser um ninho acolhedor, ser um ambiente de felicidade e prazer, se tornou uma música desencontrada, né? Pessoas que não conseguem mais cantar no mesmo tom. Aí o poeta que pega para fazer a segunda parte dessa música, ele chega e escreve assim: mas nós vamos achar o tom, com acorde, com lindo som, e fazer com que fique bom outra vez o nosso cantar. E a gente vai ser feliz. Olha, nós outra vez no ar, o show tem que continuar. Nós iremos até Paris, arrasar no Olimpiá, o show tem que continuar. Ou seja,
Todo mundo acreditava que esse casal jamais poderia viver bem outra vez. Mas segundo a letra que o poeta fez, eles conseguiram viver bem depois de uma relação muito difícil e complicada. E a música fala em arrasar no Olympiá, né? O Olympiá fica em Paris, não é isso? Na França, não é isso? E sabe o que aconteceu? Eu atendendo um casal uma certa feita, eu cheguei aqui mesmo nessa sala, eu cheguei para o casal e falei assim, gente, a última coisa que pode acontecer com o casal era um momento de felicidade, de alegria, um casal em Paris encontrar um motivo para brigar. Alguém casado, feliz, numa viagem a Paris vai brigar? Mas tem gente que briga, falei para o casal. E aí o homem começou a rir. Por quê? Porque ele havia brigado em Paris. A mulher olhou para minha cara como se eu fosse um profeta, porque como eu poderia imaginar que aquela pessoa algum dia viajou para fora do país e justamente para Paris, né? E tal. Mas pense você. Ainda foi brigada? Lá, um lugar lindo, maravilhoso, um lugar que nos remete ao amor, né? Ao carinho, à felicidade, ao prazer, ao romance, e eles acabaram brigando naquele lugar. Então, veja como esse assunto ele é muito sério, né? Muito sério para ser enfrentado e obviamente a gente sabe que existem situações que a gente só pode confiar na graça de Deus, porque infelizmente existem casamentos que por uma série de questionamentos, de acontecimentos, ele fica muito difícil de perdurar. O próprio apóstolo Paulo, ele coloca uma outra possibilidade para o divórcio. A possibilidade é o abandono. Ele coloca isso dentro do contexto de um casamento de pessoas não cristãs, né? De um modo amplo. Mas, obviamente, isso também envolve nós que somos cristãos. Nós podemos ser cristãos e nós podemos, no meio da caminhada, ir abandonando o nosso companheiro, nossa companheira, e desacreditando nela, olhando para ele ou para ela, já não como o amor da nossa vida, com a mulher ou o homem que nós fizemos os nossos melhores votos, os nossos mais singelos sonhos para o futuro, né? Isso pode acontecer e a gente precisa ter esse alerta para que antes que isso aconteça, a gente possa recobrar as forças, realimentar o nosso relacionamento, para que a gente viva uma relação segundo o padrão de Deus, uma relação feliz, abençoada, claro que com falhas, mas uma relação onde a graça de Deus venha permear constantemente os nossos relacionamentos, porque casamento só é possível se houver graça de Deus entre nós e se houver perdão mútuo frequente. E como alguém falou certa feita, nós precisamos, para ter um casamento duradouro, nos reencontrar, nos reapaixonar várias vezes pela mesma pessoa, senão se torna impossível. Vamos orar a Deus pelos nossos pedidos de oração nesta noite.